e Ele não me tem faltado. Esse é o original. Quando eu falo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Originalmente eu estou dizendo, o Senhor é o meu pastor e Ele não me tem faltado. Aleluia. Muito obrigada. Amém? Vocês são uma bênção. Então, querido, vamos render graças ao Senhor para nós começarmos a ministração da palavra, porque o culto já começou, amém? Aleluia. Nós estávamos conectados de casa a semana toda. Irmão, desculpa, vocês não me conhecem ainda. Se eu chorar, eu sou assim. A unção, quando ela me pega... E eu sabendo que era o louvor preferido da Beth, porque o que ela fala aqui é bem mais em casa. E quando estava ali, eu já me derreti, né? Porque o coração dela ama esse salmo. Levanta suas mãos, santas. Pai, obrigado. Nós te rendemos graças e te agradecemos de uma forma maravilhosa, com todo o nosso coração. Espírito Santo, esse culto, tu vai nos instruir, nos ensinar algo sobre família nesse dia. Eu sei, Pai, que é uma porção, além do que tu já tem dado. Coisas maiores virão. Mas nós não podemos sair desse dia para o futuro. Temos que ficar nele hoje. Estamos aqui disponível. Aleluia. Querido, obrigado. Eu gostaria que você, antes de sentar, falasse com o seu irmão. Apertasse a mão dele. Se for esposa, dê um abraço. Amém. Aleluia. Aleluia. Muito bom. Posso agradecer? Deixa a turma. Então. Aleluia. Muito bom, amados, essa comunhão. Queremos agradecer ao pastor Guilherme, nosso pastor, e agradecer à reverenda Adriana, porque eles têm tido um zelo, um cuidado extraordinário sobre nossa vida. Estamos debaixo da cobertura espiritual, né, dessa unção poderosa, profética e apostólica. E eu agradeço a Deus. E quando o pastor Guilherme comunicou ao pastor Gessé sobre a nossa escala, na segunda-feira eu perguntei a ele: meu filho, o que é que está no teu coração? E ele rapidamente me respondeu: a mesa. E, amados, não é estranho, amém, entre nós dois a comunicação em questão do que o Senhor fala e testifica no meu espírito. E eu achei excelente trazermos essa palestra aqui, posso dizer assim, para todos nós recebermos e bebermos dessa fonte que é a palavra. Amém? Você pode dizer: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu faço o que a palavra de Deus diz que eu deva fazer. Glória a Deus. Aleluia. Nós iremos ficar aqui como em casa, tá? Por isso que ela vai ficar comigo aqui. A gente somos eternos namorados, né? Amém. É uma história linda de um namoro sério, com um compromisso sério. Até porque eu não tinha muita liberdade, que a minha prima, a minha tia, era muito no meu pé. Somos primos. Entenderam? Entenderam? Amém. Bem, eu conheci Gessé, eu tinha 15 anos, ele tinha 17 anos. Foi no dia 4 de setembro de 1975, no aniversário da cidade do Paulista. Paulista, né? Muito bem. Vocês conhecem muito bem. E foi apenas um troca de olhar, mas no coração dele ele estava dizendo: essa vai ser minha. E a minha mentalidade era outra, adolescente, estudante, e não estava pensando, né,
em compromisso sério logo. Precisava terminar meus estudos, focar os meus estudos, mas ele já estava com a convicção. Amém? Você vai me Essa fazer é a chorar. minha varoa. E nos casamos depois de 8 anos. Eu tinha 23 anos. Quando eu completei 24 anos, um ano após o meu casamento, nosso casamento, eu tive a minha primeira filha, Jéssica. Tenho outra filha, Gessiane. Tenho 2 genros, filhos, que é Elberque e Leonardo. E temos o herdeiro Bernardo. Meu lindo neto Bernardo. Parece com a avó. Então, não puxou nada ao vô, mas joga futebol. Agora eu vou perguntar para ele quantos anos de casados? 40 anos. Isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, querido. Então, eu andei em algo que vocês não andaram ainda, não é isso? Verdade. Então, alguém aqui já olhou para mim e disse, eu também andei, obrigado. Não sou eu aqui o vovô da história, não. Então, amados, nós temos um salmo que toca muito o coração da gente. Salmo, o 128, eu creio que já ministraram sobre isso. E ele tem 5 versículos, mas nós iremos se deter no 3, mas diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Esse é o primeiro, nem esperei vocês, não é isso? Nós temos tantas coisas para passar, mas o Espírito Santo já falou algo no meu coração no louvor e eu vou obedecer logo, logo. Eu não posso deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo pede que eu faça. Eu estou em casa com a minha esposa em comunhão, a gente temos uma história sobre essa mesa que Deus tratou no nosso coração e está pegando muito forte no nosso espírito e eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas. Pois, o versículo 2, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irás, diga, bem. Bem. Então chegou o versículo que a Beth é apaixonada e eu também. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. E, falei certo? Deixa eu ver aqui. Da tua casa. Os teus filhos como rebento, planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eu peguei na outra aqui, eu não vou falar na NVI, PT, é muito bom, mas vamos, depois a gente passa lá, que ele fala que a esposa está dentro, na casa, dando segurança, e os filhos na mesa. E nós começamos a se aprofundar sobre a mesa, começa lá em Êxodo, que nós não iremos ter tempo para isso, eu estou dando para você um toque, lá no 25 de Êxodo, e eu vi que todos os capítulos, o 25, 26 e etc., ele fala sobre a construção do tabernáculo. Mas antes de tudo, eu vou pontuar só 2 coisas, que Deus, quando falou para Moisés, para que ele possa construir, confeccionar aquele tabernáculo, ele mandou fazer a arca da aliança. Mas a arca, ele deu o detalhe da mesa. E na mesa tem muita coisa na mesa. Há muita coisa para nós aprendermos na mesa. Vou adiantar um pouco para vocês que Jesus, quando ele estava com os discípulos, participando da Páscoa, e dentro disso aí, ele pegou o pão e quebrou, e trouxe a revelação da nova aliança. Ele falou algo interessante. Ele disse, eu não vou beber com vocês mais desse vinho, comer desse pão, até que, diga até que, no reino do Pai. Ele disse um vinho novo. Engraçado que também o centurião, quando vai ter com Jesus, o servo estava doente, e ele pede para que Jesus liberasse uma palavra, e Jesus disse, eu vou à tua casa. Ele disse, não sou digno. E Jesus olhou para ele e disse para a turma toda de Jerusalém, e os discípulos, nunca vi tanta fé, nem aqui em Jerusalém, como nesse homem. Aí ele disse, virão pessoas do Oriente e do Ocidente,
e sentarás na mesa. Por que Jesus abriu esse parênteses e falou isso? Sentará na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino do meu Pai. Diga mesa. Lugar de comunhão, de revelação, de aliança, treinamento, crescimento, prosperidade. Amém? Então nós seremos prósperos. Diga muito próspero. Aleluia. Rapaz, vou deixar a Beto ministrar. Obrigada, pastor, pela gentileza, mas vamos compartilhar. Queridos, é interessante que eu me debrucei em conhecer mais sobre a questão da mesa, a importância da família ao redor da mesa. E, para minha surpresa, as pesquisas apontam que 74% das famílias não comem à mesa. Diga assim, os 26%, eu estou nela. Eu e você, nós e a nossa família, amados. Guarda o princípio bíblico do coração do Pai. Amém? Porque a mesa, ela tem 101 citação na Bíblia. Então não é por acaso. A cura, ela tem 64 citações, mas a mesa tem 101. Então algo diferenciado acontece nessa citação. Amém? Como o pastor falou, que a mesa é um lugar de encontro, também um lugar de relacionamento. Amém? É um lugar de decisão, é um lugar de aconselhamento. A mesa, querida, ela tem um princípio espiritual. Amém? Porque o próprio Jesus, várias citações, ele estava à mesa. Quando ele foi ungido os pés dele, ele estava à mesa. Quando ele revelou o traidor, ele estava à mesa. Quando ele anunciou que estava ali representando aquele pão e aquele vinho para o Novo Testamento, a qual ia nos dar, estava à mesa. Amém? Então, querido, na Bíblia, essa primeira vez que o pastor falou, que está citada por Deus, que foi ele dizendo para Moisés a construção da mesa, ele fez questão. Olha, eu gosto de dizer sempre, nosso Pai, o nosso Deus, ele é detalhista. Amém. É por isso que você é tão lindo e perfeito. Deus teve o amor, o carinho de detalhar cada um de nós. Perderam a oportunidade de sorrir. E ele dá os detalhes, querido, de que ia ser colocado na mesa, os pratos, as taças. Então Deus, ele tem interesse na família, está ao redor da mesa. Amém? Amém? Como lemos no Salmo 128, que fala aqui que os filhos são como oliveira, como rebento de oliveira, à roda da tua mesa. Então, a oliveira, querida, ela tem uma importância muito grande. A ciência diz que a oliveira, ela pode durar até 3.000 anos. E eu estava assistindo um documentário. E naquele documentário, a moça, ela relatava sobre aquele lugar onde Jesus foi, Jardim das Oliveiras, e ela apontou para uma oliveira lá. E ela disse, está vendo essa oliveira? Ela foi testemunha de que Jesus chegou aqui e entrou nesse jardim. Que coisa linda! E agora você ouve, e você tem aí na sua Bíblia, que os nossos filhos são como rebento, planta
de oliveira. Amados, os nossos filhos são abençoados, com longevidade de dias. Porque ele disse, honra teu pai e tua mãe, para ter longos dias de vida. Isso é maravilhoso, isso é promessa. Diga, é minha. Essa promessa é minha. Aleluia, glória a Deus, querido. Você é abençoado com longevidade de dias. Amém. Teve aqui um jovem rapaz que aniversariou, eu vi no grupo. E eu quero dizer, você é abençoado com longevidade de dias. Amém? Glória a Deus. Aí ele fez assim o sinal. Amém. Recebe, vaso. Eu disse para ele que o kit dele já está pronto. Tiago 1,17, né? Toda boa dádiva, presente, vem lá do alto, o Pai da luz. Já ficou aí para receber, então. Eu vou adiantar aqui, amados, porque eu estou compartilhando o tempo com o pastor Jessé. Mas a mesa, com essas 101 citações, ela é relevante. Diga amém. Amém. A mesa não é lugar de distração. Porque você pode estar à mesa e você não está consciente do que representa a mesa naquele momento. Do que representa estar ali naquele lugar que é sagrado. Não é simplesmente você chegar e puxar a cadeira e sentar. Não. Porque lembra que Deus falou para Moisés que colocasse os pães da proposição e seria perpétuo. Jesus também disse, eu sou o pão que desceu do céu. E quando nós vamos agradecer ao Senhor, a mesa que está posta, nós agradecemos pelo pão. E há algo espiritual ali, querido. A mesa é sagrada. Faz presente o pão da vida. Então não é de todo jeito, de qualquer jeito, que nós reverenciamos a Deus. É necessário que nós tenhamos uma consciência da presença real de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, que distração. Muitas vezes, amados, nós não nos tocamos de desligar a TV. Ou desligar o celular. Mesmo que o celular esteja mandando mensagem, que dá aquele sonzinho, né? Que é uma tentação. Não sei para você, mas dá uma curiosidade de ver quem é a mensagem. Não, querido, deixa um momento, não deixa, se for possível, nem esse celular na mesa. Por quê? Porque é um lugar de comunicação, é um lugar de diálogo, é um lugar de comportamento, de reverência, de reconhecimento. Quem é o teu provedor? Quem é o teu pastor? Aleluia. Quem é o teu Senhor? Quem é o teu cuidador? Aleluia. É a presença, querido, espiritual. Estou falando no mundo espiritual. Mas está aqui, no natural. A mesa está posta, porque quando você reverencia aquele que é o teu provedor, você vai reconhecer aquele que colocou na mesa. Amém. E o canal que foi usado. Porque o homem, ele é protetor e provedor da casa. Em Salmo 128, você viu aqui no 3 que a esposa, ela está no interior da casa. O que é que a mulher, ela está fazendo, querido? Ela está levando aquele alimento para colocar na mesa, para saciar a fome. Então, quando nós reconhecemos que a mesa, ela tem um propósito de comunicação, de reconhecimento, que tem um propósito de relacionamento, nós vamos agradecer também por aquele que foi o canal de ser provedor. O seu pai, você mesmo, e também aquela que preparou para que você pudesse degustar. Amém, querido? Cancele essas distrações.
faça o possível, mas deixa tudo que queira atrapalhar naquele momento. E não leva a morte para a mesa. Yeah. Não leva ervas daninhas para a mesa. Mesa é um lugar, querido, aonde nós falamos sobre sucesso, sobre objetivos, sobre sonhos. Esse é o lugar onde você pode compartilhar. Mas, rapaz, eu estou com um projeto, eu estou com uma ideia. O que é que você acha, minha filha? Olha para as crianças e as crianças estão com as orelhinhas em pé e vendo. Uau, o meu pai, ele é o super pai. Porque nós temos referencial de Deus através dos nossos pais. Quando olhamos para os nossos pais, nós começamos a desejar, falando criança, a desejar conhecer esse Deus que faz o nosso pai ser um herói, um desbravador, um super pai. Amém, pastor Gessé? Eu quero pegar aqui o ponto da proposição. Ele significa o cuidado de Deus com os filhos de Israel. E quando eles olhavam para aqueles pães que estavam lá, sempre, eles sabiam a comunicação que Deus tinha com eles, que nunca iria faltar pão nas vossas mesas. A Beth pegou aqui, nós não estamos trazendo regra para vocês. A gente vive isso em casa, a gente treina nossas filhas, Amém. Treinou nossas filhas, o nosso neto. E nós sabemos que a mesa tem uma cadeira mais alta, é super cadeira, não é isso? Que bota a criança, porque a criança já fica no mesmo nível. E quando se senta lá, fica olhando os olhos um dos outros. Uma vez o Senhor falou comigo que a nossa mesa ela tem que ser, tanto como alimento é puro, saudável, e quem não gosta do alimento que a esposa está fazendo, né? Eu amo o tempero da mão da minha esposa, e olha que ela não sabia cozinhar. Foi um sucesso o primeiro alimento que ela fez para nós. Posso falar? Pode. Eita. Então, revelei aqui. Pode me entregar. Nós casamos e a Beth, ela estudava, ela desejava, na época, formar como médica, formou de outra coisa, em outro setor. Mas, no início, algo interrompeu aquele sonho. E quando nós casamos, eu disse, rapaz, não tem muita coisa, vamos fazer um cuscuz. E ela, como que faz cuscuz? Nós não tinha cuscuzeira. E a gente aprende com as mães no interior, né, que põe lá um paninho lá. O pastor Eric já fez assim, é isso mesmo, passei por isso. Então, só que a gente conversando se distraiu e quando a gente escutou foi um cheirinho de queimado. Então o cuscuz caiu, queimou o pano e ficou como uma pedra, um tijolo, né? Então, eu declarei na vida dela que ela ia ser uma boa cozinheira. Então, eu quero concluir algo aqui, que a gente não está trazendo regras, a gente está trazendo princípio, algo que funciona na nossa vida. O nosso neto, ele ora na mesa. A gente começou a ensinar isso desde pequeno. Então, querido, o que eu quero falar um pouco sobre a mesa. Muitas vezes a gente quer levar alguma conversa para a mesa que vai tirar tudo aquilo que é a unção do momento de comunhão. Verdade. Você, quando está na mesa, você está vendo, e esse salmo que foi cantado, que Deus é o nosso provedor. Então, o homem trabalha, a mulher trabalha e tudo se encontra na mesa. Então, eu quero dizer para vocês que têm filhos, netos, que pegue história bíblica. Comece a falar da provisão, daquilo que você vê, do sonho que Deus colocou no seu coração, daquilo que vocês vão tocar futuramente. Amém. Porque vocês estão vendo aqui um casal que não tinha casa, não tinha móvel, casou pela fé. 8 anos, disse, não, se eu passar desses 8 anos, eu perco a esperança. Uma esperança tardia enfraquece o coração, disse, eu vou casar. Grande é a paixão, né? Então, nós começamos... no casamento, saímos para fazer turismo sem ser turista, para que chegue os móveis na segunda-feira. Muitos móveis, uma cama, um fogão e uma mesa.
E a geladeira era uma jarra. Não sei se vocês conhecem isso aqui. Sou muito antigo não, irmão, mas eu morei em fazenda, né? E eu quero dizer para vocês que nós começamos, nós dois, a planejar, Isso. a pensar. E nós alcançamos o nosso objetivo. Quero trazer para a Beth dar continuidade aqui, um conselho que eu quero dar a vocês. Não estrague comida. Não faça isso. Eu não aprendi isso quando eu fui à África, mas antes já tinha no meu coração, porque minha mãe ela trabalhava muito, porque era 11 filhos, então era uma mesa de 13 pessoas em uma fazenda. E minha mãe, ela nos ensinava a só começar a comer quando o papai sentasse e a gente rendesse graça pelo alimento. Isso não é um culto de muitas glórias e pulos e correr, mas é algo que vai ficar no teu coração. Amém. Eu estava falando para a Beth, em casa a gente se comunica dessa forma que nós estamos aqui. Tem vezes que a gente para o alimento e começa a render graças ao Senhor, mas tudo dentro do que diz a palavra de Deus. Eu quero só citar algo aqui, bem rápido, e eu vou só narrar o texto. O poder que há na comunicação quando ela sai de uma mesa onde os filhos de Deus, a qual está sentado sobre ela. Jesus foi crucificado, sepultaram Jesus. Eu sei que todo mundo prega sobre isso, que 2 discípulos no caminho de Emaús. Tem até um hino, né? Mas não cante não, porque pede para ele não ficar, ele já ficou. Amém. Tem gente que canta, fica conosco, né? Mas ele já está. Então, eu quero narrar isso bem rápido. Os discípulos estavam saindo, jornada de 11 quilômetros, de onde Jesus foi crucificado, para uma aldeia. E Jesus se coloca, se faz presente entre eles dois. E eles comentando a história, né, da crucificação. E Jesus faz uma pergunta, ele pergunta, vocês é o único estrangeiro aqui que não sabe o que aconteceu com o nosso mestre? Então tem uma conversa muito boa, do 5 até chegar o versículo 12. Então ele começa a falar e a narrar isso, e de repente Jesus faz que ia mais adiante. A tarde já estava terminando, a noite chegando, e quando Jesus faz que ia para o lugar que não ia, eles disseram, Jesus fica conosco, né? Ele pediu para que Jesus ficasse, e ele não sabia que era Jesus. E de repente, quando ele senta na mesa, que ele vai fazer o momento da janta, que deu o pão a Jesus, que Jesus parte o pão, ele descobre que é Jesus. A mesa é lugar de revelação. Amém. Glória a Deus. Eu estava pensando com a minha Beth, muitas vezes a gente está no dia a dia preocupado com algumas coisas. Eu não estou falando preocupação de pecado, tá bom? Então vamos trocar essa preocupação por cuidados. Isso. Para cumprir as suas obrigações. E a meta, e vocês que trabalham no comércio, quer chegar e bater a meta e etc, tanta coisa. E contem números na sua cabeça. E muitas vezes você pensa que Jesus não está com você. Mas todo aquele caminho que ele estava preocupado, ele estava dizendo, rapaz, ele tinha algo muito bom para nós em Jerusalém. Ele tinha uma visão extraordinária. E eles tristes, pensando que Jesus, até falaram sobre a ressurreição. E eles não estavam bem ligados. Mas no momento do pão, eles se ligaram, olharam nos olhos um dos outros e reconheceram que Jesus estava com ele desde o caminho. Então você vê que quando você chega à sua mesa, durante o seu trabalho, durante o seu dia de faculdade, de treino, vocês atletas, etc. Você sabe que quando, talvez você nem perceba a presença de Jesus na sua vida. Aleluia. Mas ele diz, e já disse, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deixa eu te dizer, no momento que você ora, que você reconhece, há uma multiplicação. Há algo sobrenatural naquela mesa. Muitos anos, nós não temos contato com a televisão no momento de alimentos, isso desde que a minha filha era pequena, e muito mais agora que nós temos isso.
E quando a gente leva o celular para a mesa, porque a gente estava conversando algo da Bíblia, vendo no celular. Mas a gente desliga, a gente não vai dar conta disso. Então, amados, essa ministração é um pouquinho do que a mesa representa e o que ela significa para nós. Mas a gente não está colocando regras. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos pessoas que entendemos a comunicação da palavra de Deus ao nosso respeito. Deus tem algo muito precioso para cada um de nós. E eu digo uma coisa que eu estava falando para a Beth, se nós olharmos no lar, o momento que nós botamos em número 1 e número 10 é a mesa. Além do quarto, além da garagem, além do banheiro, além de qualquer outro lugar, redário, jardim, é a mesa. Aleluia. Que é na mesa que você se encontra. É na mesa que você olha um para o outro. Imagina o corre-corre do dia, colégio e tudo como eu já falei. Mas quando chega à mesa, não leva aquele enfado, aquele trânsito, aquele problema lá no trânsito, daquele professor que não te aprovou por causa de meio ponto, aquele chefe que pegou no teu pé, tá certo? Aquela pessoa que não vai com você. Olha e veja a esposa, os filhos, netos, os jovens vão chegar a esse nível e ver que Deus trouxe para você uma responsabilidade de construir uma família em linha com a palavra. Fechando isso, o que é que eu quero trazer? A soma de tudo que você compra no shopping, no final tem a soma e você passa o cartão. A soma de tudo, o que é? Uma igreja forte. Aleluia. Uma igreja poderosa. Aleluia. Que já sai de casa sabendo o que vem fazer. Amém. Sai de casa não para receber, vem para dar. Amém. Tem uma unção que vai tocar um no outro. E se porventura a gente percebe que alguém não está se alimentando daquele pão a qual você está sendo nutrido, você começa a dar para ele. Começa a dar o segredo para aquela pessoa. Amados, eu fico em casa, nós pegando aqui a revelação das mensagens e dos hinos, o nosso coração arde. Eu estou falando isso com o coração muito puro diante de você, porque só quem pode pregar sobre isso é a Beth, o quanto eu gosto de estar no templo, junto com os irmãos, porque nós somos igreja. A Beth sabe o quanto tempo eu invisto na igreja. Irmão, esse lugar aqui é uma fonte, onde nós bebemos, onde nós temos uma unção, a qual Beth, com uma ousadia que ela falou para mim, falou aqui, disse, ela falou um pouco do que ela falou para mim. Ela descobriu pelo Espírito Santo que o nosso pastor, ele tem uma unção apostólica, irmão. Isso. Não é só pastor. Ele tem uma unção poderosa. Aleluia. E vai se cumprir. Aleluia. O que Deus colocou no coração do nosso pastor. Aleluia. Nós não estamos disputando com a igreja. Nós estamos avançando nesse município, não é isso? Município para nós ganharmos para Jesus. Aleluia. Deus falou ao meu coração que nós iremos estar num tempo muito grande. Amém. Não é para nós contarmos. Aleluia. E dizer, ó o que aconteceu. Não é para o pastor dizer assim, me coloca na mídia. É que Deus já está com ele nessa visão. Aleluia. Essa mídia já está diante do coração de Deus. Isso. Então na sua casa, na sua mesa, na comunhão do partir do pão, essa igreja vai crescer. Amém. Porque eles já vem forte. Isso. Nós, quando vamos ministrar sobre isso, eles vão dar testemunho poderoso do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer. Porque Deus, Ele fez essas maravilhas na vida do povo de Israel. Ele deixou um símbolo. Diga, o pão da proposição. Proposição. Diga o pão da proposição. Proposição, quase isso. Que fala inglês. Isso. Proposição. O pão da proposição. Pronto, eu encerro dizendo aqui essa fala. Diga, ele deixou esse modelo. Diga, esse modelo sobre a mesa. Sobre a mesa. Diga, nós temos o pão do céu. O pão do céu. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nosso modelo. O nosso aleluia. Modelo. Aleluia. 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 Querido, esse é um princípio, é como o pastor falou, não é regra, é um princípio de Deus. Amém? Ele desenhou esse princípio família à mesa. É importantíssimo. E excelente igreja, viu? Parabéns, pastores. Excelente igreja. E, amados, eu percebo o GC em cada casa, não é isso? Reconciliando,
em comunhão com famílias, amém? Fortalecendo famílias. E vocês são o reflexo, amém? Do que é comunhão em família, cultos nas casas, importantíssimo. E eu quero também aqui, vamos dizer assim, falar, né, para toda a igreja, parabenizando os pastores, que essa igreja, amados, ela tem princípios de mesa. Amém? Tem uma visão de mesa, de um princípio de Deus, de comunhão. Desde a sala pastoral, eles já vão entender, né, a senha que eu estou passando, desde a sala pastoral, que quando eu entrei, há uma unção ali de princípio de mesa. E uma linda mesa posta. Amém? Apontando para aquilo que Deus falou para Moisés. E a excelência, amados, de delicadeza, de transmitir comunhão, segurança. Então, essa igreja é uma excelente igreja. E eu sei que vocês, querido, vão fazer mais ainda, porque vocês vão alcançar outras famílias. Amém? E o recado que eu trago para os pais: querem que seus filhos sejam uma bênção? Yeah. Amém? A herança bendita do Senhor, rebento das oliveiras ao redor da sua mesa. Então, querido, traz para junto. Ah, é pequenininho, não vai entender nada, vai bagunçar a mesa. Não. Não. Ele vai aprendendo com aquilo que nós damos exemplo. Amém? Ele vai entender o não e o sim. Ele vai aprender observando como se pega nos talheres, como leva o copo à boca, como degustar aquele alimento. Porque é normal, viu, mamãe, de primeira viagem, a criança balbuciar, porque ela está amamentando, está tomando o leite, e de repente vem algo para ela degustar, um sabor diferente, claro que ela vai colocar para fora. Mas aí a gente não desiste. A gente vai lá, limpa e coloca de volta por 3 vezes, para que ele inculque que ele é submisso àquela autoridade. Reconhecendo os pais como autoridade. Amém? Então isso vai ficar inculcado. Você está formando o caráter do seu filho. Amém? A mesa é para isso, querido. É para formar o caráter da criança. Não a espiritualidade ainda. Porque todos nós temos que ter caráter formado diante do Senhor com a palavra, para termos uma espiritualidade. Amém, querido? Para sermos usados pelo Senhor, para fazermos e submetermos à vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Amém. Amém, querido? E interessante, eu quero trazer para vocês aqui, querido, como eu falei para você, tem 101 vezes registrado a palavra mesa, e que me chamou muita atenção. Por isso que eu disse, eu amo Salmo 23. E cada vez Deus vai trazendo uma lição de vida para mim. E eu até então não entendia aquela expressão de Davi. Davi, amados, o rei Davi, era simplesmente, na sua meninice, um boia fria. Chegou um tempo que ele foi até humilhado pelo irmão. Volta para cuidar aquelas poucas ovelhas do nosso pai. Rejeitado. E até esquecido. Mas Deus não esquece. Amém? Deus se faz presente, querido. Deus faz lembrar, tira sono de rei, para lembrar você. Para lembrar nós. E Davi, ele citou lá no Salmo 23. Deixa eu ver aqui para você. A parte, porque eu não vou me deter no Salmo 23,
Amém? Por causa do tempo, mas é para fazer uma ligação do que Davi deu, uma lição a um jovem que ele tinha perdido a identidade. Salmo 23, lá no 5, Davi diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Queridos, sabe que Davi vivenciou isso no dia que Samuel foi à casa do seu pai Jessé. E estava lá Eliabe, outros irmãos dele. Davi era o 7º. E o pai esqueceu de Davi. Davi no campo, arriscando a vida, enfrentando o urso, o leão, o que for, raposa, as bestas, feras que existiam lá no campo, para atacar suas ovelhas, ele protegia. Era um menino, mas o pai esqueceu. Precisou o Espírito Santo revelar ao profeta, ao homem de Deus: não tem mais um dos teus filhos? Ah, sim, tem um no campo, manda chamá-lo. Mas estava ali, amados, a mesa preparada. E o óleo fresco para descer na cabeça, para ungir a cabeça de Davi. E Davi guardou aquilo no coração, querido, a importância de uma mesa com a família. Não importa, querido, se sua família é cristã ou não. Mas se sua família senta à mesa, sente com eles. Não se isole no quarto, jovem. Não faz o teu prato e leva para o teu quarto. Não, não. Eu sei que você está com a consciência de que Deus está com você, mas lembra que o teu caráter aponta para a tua espiritualidade e diz: filho, você é luz. Você tem algo precioso dentro de mim para impactar toda a tua família. Para falar, para pedir que você mesmo ore e dê graças a Deus pelo pão, pela comunhão da família. E se ainda não chegou nesse ponto, se você ainda está sonhando com isso, saiba de uma coisa: Deus ouve. Ainda que esteja esquecido no campo, Deus traz para o seio da família. E a sua família, sim. A nossa família, querido, não se reúne todos os finais de semana, nem todos os dias. Porque uma filha casada mora em Fortaleza, 12 horas de viagem. A outra mora em Piedade. Então, nós sempre marcamos, agendamos, para você ter ideia, o nosso encontro. E quando nós nos encontramos, é para valer. Como eu amo ir para a cozinha. Como eu amo botar o avental. Como eu amo fazer as comidas que minhas filhas e meus genros gostam. Porque isso é prazeroso. Mas eu amo muito mais quando a gente está ao redor da mesa, que damos as nossas mãos e reconhecemos o Senhor das nossas vidas. Querido, isso é trabalhado. E isso foi feito através do Espírito Santo. Amém. Existe um sacrifício, um trabalho, uma dedicação para que isso aconteça. Amém? E você tem a oração da fé. Você tem a palavra da fé. Então nunca desista da sua família. Veja, sabe por quê, querido? Deus está no teu futuro. Ele é hoje, Ele está também no teu futuro. E Ele realiza os sonhos dos nossos corações. Amém? Então, por que eu entrei com esse Salmo 23? Porque, querido, Davi guardou isso no coração. Mas um dia, ele fez isso por causa de uma aliança que ele tinha com seu amigo Jonathan. Está lá em 2 de Samuel, capítulo 9, que ele se encontrou, buscou
descobrir se tinha algum herdeiro de Saul, dos filhos de Saul. Então, perguntando ele no versículo 3, 9 e 3 de 2 Samuel, que diz, disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatã. E sabe o que ele disse? Aleijado de ambos os pés. Querido, a identidade de Mefibosete era de um aleijado ou um cão morto. Ele se via como um cão morto, como um Zé Ninguém. Mas sabe por quê, querido? A identidade desse menino, você vai saber o porquê ele se via assim. Porque na infância, lá em 1 Samuel 4:4, diz que quando Saul e Jonatã foram mortos, a ama daquele menino, Mefibosete, o príncipe, ele era um príncipe herdeiro do trono também, porque o pai dele era príncipe, filho de um rei, e ele neto de um rei, de uma monarquia. Então aquela mulher, para proteger aquele menino, tinha 5 anos, foi correndo, houve um acidente, aquela criança ficou aleijada dos 2 pés. Agora ele não era mais príncipe, era, olha o aleijado, como esse homem disse, há um aleijado. Querido, você é filho de Deus, você não é bastardo, você é herdeiro de um reino, você é príncipe e co-herdeiro com Cristo, amém? Então essa identidade deve mudar. Quando? Quando nós recebemos o Senhor Jesus. Aleluia. Querido, o que me resta fazer é algo que o Espírito Santo tratou meu coração. Eu quero orar especificamente por uma pessoa. Quando eu entrei, o Senhor falou comigo para orar por ele. É um jovem casal. E Deus vai fazer algo na vida deles, quanto dos outros também. Mas Deus identificou ele para mim, para que ele não desista do que Deus tem para a sua vida. E não conversei com ele, nem com a família dele, não conversei nada. Só que Deus tratou no meu coração que muitas vezes a gente pensa que está em aperto, mas é só uma preparação para o que Deus quer para nossas vidas. Aleluia. Não estou expondo a situação nem vida de ninguém aqui. Estou falando publicamente por cada unção que há nesse lugar, de concordância para a vida dele. Quando um membro é honrado, todo o corpo se alegra. Amém? Então eu vou descer aqui e vou orar por ele.
Aleluia. Amados, queremos agradecer de coração esse momento tão maravilhoso, tão lindo. E eu ouvindo a minha Beth ministrar, eu fico cada dia mais apaixonado. Obrigada, pastor. É sério. Não estou pedindo para que ela mantenha uma cadeira cativa de ministrar. Estou falando que isso eu gosto, eu digo a ela sempre. Mas sempre a gente concorda com os dois que essa unção que vive nas nossas vidas, a gente paga um bom preço com alegria para manter. E eu quero com certeza compartilhar para vocês que nós estamos muito felizes. Muito felizes. Se eu falar eu te amo, é porque ela sabe quantas vezes eu falo amor sai da minha boca. Eu só vivo falando às pessoas na rua que te amo, que te amo. Então essa é a minha linguagem. Amém? Muito obrigado. Eu só gostaria de pedir que toda a Sim. igreja ficasse de pés. Nós vamos fazer uma declaração. Declaração aqui. Amém. De algo poderoso. Eu sei que há poder nas palavras. Amém? Você vai fazer essa confissão, querido. E eu sei que essa palavra vai sair tão viva no seu coração por aquilo que você é, pela identidade que você tem em Cristo. Amém? Aleluia. E eu desejo que você faça essa declaração todos os dias, ou ao se levantar ou ao deitar, mas faz a declaração, diz quem você é. Ô baby, essa aqui é uma parte de uma declaração que eu tenho de uma oração que tem 70 e poucos versículos. Ela pegou só essa parte do que eu sou. Ok? Vamos lá, diga: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu sou resgatado. Eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou completo. Eu sou completo. Eu sou talentoso. Eu sou talentoso. Eu sou criativo. Eu sou criativo. Eu sou confiante. Eu sou confiante. Eu sou seguro. Eu sou seguro. Eu sou disciplinado. Eu sou disciplinado. Eu sou focado. Eu sou focado. Eu sou preparado. Eu sou preparado. Eu sou motivado. Eu sou motivado. Eu sou valioso. Eu sou valioso. Eu sou qualificado. Eu sou qualificado. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou determinado. Eu sou determinado. Eu sou capacitado. Eu sou capacitado. Eu sou ungido. Eu sou ungido. Eu sou aceito Eu sou aceito e aprovado e aprovado pelo Deus Todo-Poderoso, que é o meu Pai. que é o meu Pai. Não sou mais um. Eu não sou mais um. Eu não sou incrédulo. Eu não sou Eu creio na veracidade dessa palavra. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu sou o que a palavra. Eu sou um filho do Deus Altíssimo. Aleluia. E você, e diga assim: eu vou ser tudo que fui criado para ser, em nome de Jesus Cristo. Amo vocês, querido. Aleluia.